Meus irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa Palavra de Fé e Vida. Nesta terça-feira, dia 11 de outubro, na qual nós lemos o evangelista São Lucas, no capítulo 11, versículos do 37 ao 41. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos nesta terça-feira esse embate entre Jesus e este fariseu que o convida para tomar a refeição na sua casa e que fica admirado ao ver que Jesus não cumpre as regras, as leis, os preceitos da época em relação à purificação. De fato, os judeus tinham a forma correta de lavar as mãos, de lavar as vasilhas, tudo para que a perfeição fosse mantida, a pureza fosse mantida, e assim eles não incorressem no pecado. Mas Jesus, ao ver esta hipocrisia, fala aquilo que nós acabamos de ouvir. Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas vosso interior está cheio de roubos e maldades. Quando faz isso e usa deste exemplo, Jesus quer recordar desta necessária correlação entre aquilo que nós falamos, entre aquilo que ensinamos e aquilo que fazemos e vivemos. É impossível dizermos uma coisa e fazermos outra. E assim Cristo, de um certo modo, critica uma religião de aparências. Porque quando nós olhamos um copo, um prato limpo por fora, ele parecerá bonito aos nossos olhos. Nós iremos até talvez nos admirar com aquela limpeza, com aquela pureza. Mas o seu interior continua contendo todo o impuro. O seu interior continua contendo toda a impureza. E assim, nós continuaremos vivendo esta contaminação, digamos assim. É onde Jesus vem falar então de que não basta unicamente olharmos aos gestos, aos ritos externos, mas é necessário também olharmos a nós mesmos, olharmos ao nosso interior, para que o nosso interior corresponda àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Na época de Jesus havia os costumes de lavar as mãos, lavar os pés, lavar as vasilhas de uma certa forma, e aquilo garantiria a pureza e, portanto, uma vida sem pecado, de acordo com a mentalidade da época. No nosso dia a dia, a gente vai substituindo essas questões, mas elas voltam sempre na nossa vida. Às vezes damos muito valorização à forma de vestir-se, e é claro que nós devemos vestir-nos dignamente, porque o nosso corpo é templo de Deus, mas nos esquecemos que não basta nos vestirmos bem, de uma forma decente, se não somos capazes de amar o nosso irmão, se não somos capazes de olhar aquele que passa diante de nós e que é o Cristo presente em nosso meio muitas vezes, que é o pobre, o necessitado, ou se, mesmo nos vestindo de uma forma bastante decente, temos gestos, temos atitudes consideradas indecentes, porque nos deixamos levar pela ira facilmente, porque muitas vezes nos deixamos levar pela fofoca, ou seja, vamos totalmente contrário daquilo que realmente a palavra de Deus nos ensina. É isso que Cristo quer dizer com esse copo, esse prato limpo por fora, com uma bela aparência, mas que no seu interior continua impuro. É quando nós externalizamos a nossa fé, mas esquecemos de viver aquilo que nós demonstramos ser. Vivemos esta hipocrisia, este dilema entre o nosso ser e o nosso aparecer. É claro que quando Cristo faz assim, ele vem justamente recordar que aquele que fez o exterior fez também o interior, e portanto no nosso dia a dia nós devemos viver aquilo que professamos.
A nossa fé não deve ser somente uma fé de aparências. O nosso ser cristãos não deve ser somente um ser cristão feito de aparências, mas muito pelo contrário, devemos exteriormente demonstrar aquilo que vivemos interiormente. Ou seja, devemos dedicar toda a nossa vida à palavra de Deus, devemos dedicar toda a nossa vida ao conhecimento do seu Evangelho. E quando nós assim o fizermos, então estaremos vivendo verdadeiramente aquilo que hoje Jesus nos pede. Estaremos realmente vivendo aquilo que o Evangelho nos ensina. Portanto, o convite que hoje nos faz Jesus, diante deste questionamento deste fariseu, é justamente para que tenhamos cuidado, para não estarmos com o nosso copo, o nosso prato, que é o nosso ser, às vezes muito limpo por fora, mas cheio de imundície por dentro, cheio daquilo que não presta por dentro, para que tomemos cuidado para não vivermos uma religiosidade das aparências. Aparentamos ser bons religiosos, nos vestimos de uma forma que demonstre o nosso ser religioso, mas no fundo, no nosso interior, ainda estamos cobertos de impureza. Assim que possamos lavar os copos por dentro e por fora, que possamos lavar os pratos por dentro e por fora, ou seja, que deixemos com que a palavra de Deus transforme o nosso interior, para que transformando o nosso interior, então também o nosso exterior possa demonstrar e manifestar esta transformação. Nós queremos sempre agradecer a cada um de vocês que nos acompanha através do nosso programa Palavra de Fé e Vida, seja por meio das ondas do rádio, seja pelo nosso canal no YouTube ou até mesmo pelo Spotify. Te pedimos sempre, caso você não seja ainda inscrito em nosso canal no YouTube, Frei Moisés,SM, que possa inscrever-se, ativar as notificações, deixar o seu gostei, o seu comentário, compartilhar esta mensagem de fé com outros dos teus irmãos e irmãs. São todas as formas nas quais você nos apoia, nos ajuda neste projeto de evangelização através das redes sociais. E a conclusão deste momento de reflexão com a Palavra de Deus, queremos pedir a Deus Todo-Poderoso que venha te abençoar a todos os teus, a tua família, a tua jornada de trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.